Pequeno expediente, vereador Renato Oliveira. Com a palavra. Saudação a todos, a presidente, e quero também agradecer ao vereador Wagner Petri por convidar nós para essa reunião da iluminação. Porque tem ruas, e vereador Dil também está convidando e já estão insistindo para nós, é importante que vá nessa reunião. Nem que seja para a gente dizer para a população, nós tivemos uma reunião que não deu em nada, mas já está bom. Se acontecer isso, já está bom. Porque tem ruas, vereador Schalco, posso citar duas lá do bairro, totalmente apagadas. As 4 lâmpadas de uma rua e as 6 da outra. 10 lâmpadas apagadas da mesma rua. Se eles forem lá dizer para mim hoje que vão acender a lâmpada do meio da rua, eu já fico contente. Do meio da rua. Porque daí dá porque não, é uma época que não tem muito vagalume, sabe? Então é importante, se tivesse vagalume, pelo menos dar uma carregada, né? Então, assim, isso para nós é importante, que a iluminação, estamos aí 30, 60 dias, 90 dias pedindo a questão da iluminação e a gente não consegue fazer. Ontem o pessoal do Fátima Baixa também, além do Beco do Costão, a mesma coisa. O pessoal me mandou para mim e disse: não, eu não vou te dar o retorno hoje, eu vou te dar o retorno hoje à tarde, se tem previsão de sair esse ano, o ano que vem. Se for nessa lerdeza, acredito que isso aí não sai esse ano, a questão da troca de lâmpada aqui nessa cidade. Boa parte, vereador. Eu vou conceder primeiro para vereador, porque eu tenho outra depois eu me concedo, vereador. Vereador Renato, essa reunião é importantíssima, né? Até para que todos conheçam o fluxo, saibam como está funcionando, salientar que sim, né? É através do Alô Caxias que está acontecendo, e dizer que é claro, né, que essa empresa herdou um passivo muito grande de lâmpadas queimadas e agora leva um tempo até colocar tudo em dia. Mas eu preciso trazer uma experiência muito positiva, né? Acredito que todos os vereadores já estejam visualizando a eficiência e os locais onde já foi trocado, inclusive lá na comunidade Beltrão de Queiroz também já foi atendido, a questão da segurança, da qualidade melhorou drasticamente, né? Então eu tenho certeza que essa reunião hoje é muito importante para tirar essas dúvidas e infelizmente a gente precisa salientar que, assim como era feito pelos servidores públicos, em dia de chuva não se trabalha. Estamos falando em mexer com eletricidade e infelizmente nós tivemos um mês extremamente chuvoso que prejudicou bastante a operação. Obrigado pelo esclarecimento. Só quero continuar com outro assunto. O assunto da saúde também. Fiquei preocupado, nosso presidente, vereador Cadore, com a informação, estive lá visitando a UBS do Centenário. Nós temos a UBS do Parque Oásis fechada. Já estão lá para a reforma, né? E agora, já faz uns 15, 20 dias, a UBS do Centenário também fechada. Então, assim, 2 UBS muito próximo, perto uma da outra, fechadas. Daí a gente fala de onde é que está a saúde primária nesse município? Onde é que está o atendimento das pessoas? Onde é que está sendo feito? A reforma da UBS do Vila IP, logo ali perto, não foi feito. A do Centenário está lá, agora fechou. Foi a Defesa Civil que fechou, junto com os técnicos. Ok, se tem que fechar, não somos contra que tem que fechar. Se é isso, tem que fechar. Mas dê alternativa para as pessoas, ou vão lá para o Fátima Baixa. Conhece a UBS? Quem é que conhece a UBS aqui do Fátima Baixa? Os vereadores que conhecem. É importante ir lá saber. Então, o Fátima Baixa vai atender Centenário e vai atender Parque Oásis. Não consegue atender o Fátima Baixa. Onde é que está a UBS do Caminho do Meio? Que a secretária veio centenas de vezes aqui dizendo que ia fazer. Centenas de vezes que ia fazer. Do Caminho do Meio não está nem no projeto. O projeto foi água abaixo. Se tivesse projeto, essa UBS estava acontecendo. Caminho do Meio, só para nós se localizar, fica ali no bairro, na entrada, que bem localizado, seria ali no Vitório 3. Então, para nós, 2 UBS muito próximas uma da outra, fechada. Ontem, a gente sabe alenta como está essa situação da reforma lá da UBS do Parque Oásis, e agora fecha a do Centenário, sem opção nenhuma para as pessoas. Então, isso, infelizmente, vejo com muita dificuldade para aquelas pessoas ali da região, essa situação. Então, nós vamos reclamar de hospitais, se a gente não faz nem o beabá, que é ter mais
a UBS não reforma, simplesmente fecha e as pessoas vão para onde? Quando as pessoas saem de uma casa, normalmente vão para outra, logo outra. Aqui não, fecha 2 UBS, não uma. 2 UBS não vão ser transferidas para outra UBS. Então isso fica bem difícil a gente saber que isso está acontecendo no nosso município. Muito obrigado. Desculpa, vereador, não poder ceder voz à parte.